E meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerd Ruivo. E no vídeo de hoje vocês estão vendo que tem alguém aqui do meu lado. Sim, o Adriano Gaília dos Gynobots, que, como vocês já viram no título, eu acho que vocês viram mesmo, né? Porque não são cegos. Que temos aqui, vamos falar sobre top 5 melhores versões do Gynobots, na nossa opinião. Na minha, e também comentem nos comentários a opinião de vocês. Adriano, apresente-se aí pra gente. Obrigado, João, mais uma vez. Grande prazer estar aqui no canal Nerd Ruivo, né? Bom, Exato. meu nome é Adriano, falo aqui de Belo Horizonte e desde 2006 eu tenho esse projeto pessoal que é a Ilha dos Dinobots, que falo, claro, desses personagens, que para mim são a essência de tudo que é mais legal no mundo da cultura pop, que são robôs e dinossauros, tudo junto. E a minha coleção também é baseada neles, e eu tenho o blog desde 2006 que eu escrevo sobre eles, e eu tenho também o YouTube, as redes sociais, que o meu foco é falar sobre os Dinobots, de todos da franquia Transformers, e ao mesmo tempo usar ele como referência para contar a própria história da franquia Transformers e também dos fãs de Transformers. Show, muito show de bola. E sua coleção é muito top demais. E para quem para quem ainda não conhece o Adriano, ele tem um site que está aqui no link da descrição, a Ilha dos Gynobots. Vão lá conferir que é muito show de bola. E confie em mim, galera. E também ele tem um canal no YouTube que ele mostra um pouco das suas coleções, né? Mostra um pouquinho das suas coleções de Gynobots e também bate um papo em live de vez em quando, né? Isso. Eu faço algumas lives temáticas, e eu faço alguns vídeos especiais também sobre um pouco da história de Transformers no Brasil e sobre a história dos fãs de Transformers também. Oh, que bacana. Então vamos começar criando, antes de falar nosso top melhores Gynobots, fale quem são os Gynobots? Vamos soltar essa curiosidade aí pra gente. Quem são os Gynobots? Então, os Dinobots, eles surgiram, são, como o nome diz, são dinossauros robôs, São os Transformers que foram criados para se transformar em dinossauros. E com o passar dos anos, das séries animadas, das linhas de brinquedos, esse nome foi sendo expandido, Você tinha só uma equipe de 5 personagens lá na G1, depois foi aumentando em Beast Wars, se tornou um nome próprio, que é o Dinobot, virou um personagem. Sim, que já é um personagem próprio, né? Que Sim. até a forma alternativa dele é baseada em um Dinobot também, né? É baseada em um ser Dinobot, porque ele é um dinossauro, né? Exato. E esse termo foi se expandindo, que depois em Beast Wars a gente teve vilões que viraram robôs que viravam dinossauros, mas não eram Dinobots, tinham os Predacons, Então o termo foi se expandindo, E nas outras linhas de brinquedos foram surgindo outros Dinobots, outras espécies, outros animais, Você teve alguns que nem apareceram nas séries animadas. Aí tivemos agora no quarto filme de cinema um outro conceito, eles se tornaram outro conceito, que eles eram meio alienígenas, meio monstros alienígenas, mas sempre seguindo essa linha, que é a aparência, Ele se remete, ele é um robô, mas ele vira um dinossauro, que é uma criatura que na cultura pop que todos amam, todas as idades. Dinossauros e robôs que a gente ama, desde os Power Rangers também, né? Exato, Power Rangers, Tokusatsu, na loja de brinquedo tem sempre um dinossauro para brincar, sempre um dinossauro de brinquedo. Tem um filme com dinossauro, Jurassic Park tá aí, fez 30 Exato. anos. Então, dinossauro é a essência da cultura pop. Então, sim. E robôs também. Então, eu sempre falo, ele é a melhor coisa, o melhor de dois mundos. E você saber que os Gynobots que vamos falar hoje é de um subgrupo
que pertence aos Autobots. Bom, eu sabia isso era com maçãs. Então vamos. Vocês gostam das minhas vinhetas aí, dos meus bordões, né, gente? Então, galera, vamos falando sobre eles. Vamos começar, Adriano, que você mandou a lista para mim. Vamos começar com os Dinobots de G1. Diz por que eles caem entre seus top 5. Então, para quem, né, como eu e você, os mais velhos, a gente conheceu Transformers lá em 1986, foi quando eles surgiram, né? O desenho animado, que nos Estados Unidos começou em 84, a gente veio em 86. Uhum. Eles surgiram, eles estrearam nesse desenho. E foi muito impactante, porque você tinha, para mim, né, no meu caso, a minha experiência, a grande maioria dos Transformers eram veículos, eram armas, eram objetos, mas você vê, aí para mim foi um impacto ver dinossauros virando robôs. Então, e eles pavimentaram toda a franquia. Hoje, os Dinobots são um dos personagens mais queridos e conhecidos de Transformers, principalmente o líder, tá aí no meio, Grimlock, o líder, ele se tornou um dos mais icônicos personagens, com frases inesquecíveis, né? Então, eu coloco eles em primeiro lugar porque eles são a gênese de tudo, onde tudo começou, de onde tudo derivou, foram deles, né? Desses 5 carinhas aí, tudo que a gente tem hoje começou com eles. Caramba, não, isso é verdade. E eles são personagens, não só como personagens, mas como a linha de brinquedos deles, que era muito, muito bonita. E vendo, assim, que na verdade eles foram criados pelo Ratchet, né? Foi pelo Ratchet que eles foram criados, mas para ajudar os Autobots na guerra contra os Decepticons. E eu gosto muito mais do visual e da personalidade que cada um foi preparado, porque eles, a Grimlock até fala na terceira pessoa, vem Grimlock atacar Decepticon. É muito divertido essa versão. Por mais que eles não Exato. sejam seres tão diferentes, eu acho que é meio que para fazer um parâmetro com o lago primitivo deles, né? Que são os dinossauros. Exatamente. Você pegou pontos que eu acho mais legais. Só complementando, além do Hatch, o Will Jack também, os dois, né, eles são criadores, né, os dois tiveram a ideia dos Dinobots, né. E uma das coisas que eu acho mais interessante disso, João, é justamente isso. Eles são criados, os Autobots, né, descobriram que os dinossauros eram seres primitivos, criaram eles com cérebros primitivos. Por causa disso, eles acabam sendo meio que renegados, né? Eles são meio párias entre os Autobots. Eles não são, apesar de serem muito fortes e salvar o dia, eles são considerados, eles não são valorizados. Eles ficam, muitas vezes, em alguns episódios, né? Até no próprio episódio que dá nome ao meu site, que é a Ilha dos Dinobots, eles são mandados para uma ilha porque eles saem do controle dentro da base. Então, Isso, exatamente, são porque renegados, eles são exilados, né, para uma ilha. isso, que tem uma época que eles acabam meio que se tornando mais animais do que robôs mesmo, né? Que eles só fogem do controle total deles. Exato. E você vê, eu sempre gostei muito da analogia, o Nox falou do exemplo. Ele lembra muito o Hulk, né? A gênese do Hulk, né? Verdade. Que é aquele personagem com pouca inteligência, que não sabe fazer direito, e ele é visto como uma ameaça, né? O Hulk nunca foi querido, né? Ele sempre foi aquela criatura, o monstro, né? Sim. Que tem que ser Sim, domado. Que era um humano que tinha, que era um humano que não tinha controle com sua personalidade, que qualquer ataque de ansiedade ou raiva, ele já se transformava em uma criatura sem controle, sem controle da sua personalidade, da sua
da sua forma, né? Então, e a mesma coisa com os Gynobots, principalmente quando eles se transformam, né, na forma animal deles. Que na forma robô são mais controláveis, mas na forma animal são menos controláveis. Exato. E eu acho muito interessante isso. Pode parecer que, claro que no desenho G1, depois de alguns episódios, eles ficaram mais, viraram o alívio cômico, né? Lá ali para a terceira, né? As últimas temporadas. Mas é Que legal foi você. meio triste, né? Fica se tornar É, só alívio cômico, né? mas quando você pega os episódios base, ele, né? Que é SOS Dinobots, a Guerra dos Dinobots, a Ilha dos Dinobots, a Deserção e os chamados primitivos, você vê eu acho esse aspecto interessante, que eles são um aspecto meio triste, porque eles são renegados, né? Eles não são queridos pelos seus criadores, né? Os Autobots, eles como um mal necessário. A gente precisa deles em momentos críticos, mas a gente não quer muito papo com vocês, ficam aí no canto, quando precisar a gente chama, sabe? Eu acho isso muito legal, essa característica deles, sabe? Assim, isso é verdade. E que é bem interessante mesmo, porque já vi como que é a interação deles no universo Transformers, né? Exato. Porque no final, depois eles se tornaram seres mais interessantes para o universo Transformers, porque foram adquirindo mais personalidade, mais controle com a sua forma animalesca, né? Exato, exatamente. É Bom, algo. oi, pode falar. Não, é exatamente isso. Fechando aqui, eles, com o tempo, eles conquistaram o seu espaço, mas ainda assim existe um ranço, né? Eles nunca foram exaltados como Optimus ou como outros, né, dos Autobots principais. Infelizmente. Suspeitei desde o princípio. Bom, agora vamos com os Gynobots dos quadrinhos. Diz aí por que você gosta bastante dos Gynobots dos quadrinhos. Então, os quadrinhos, eles fazem o papel exatamente de expandir o lore, né, a mitologia dos Dinobots. Né? Você vê nos quadrinhos, a gente não teve muito acesso aos quadrinhos aqui no Brasil, né, infelizmente, só foram das mais de 80 edições da G1, né, da Marvel, a gente só teve 12. Né? Então a gente nem arranhou a conhecer os Transformers de uma forma muito mais madura, até mais violenta, que fez o sucesso lá fora, que eles fizeram história lá fora. Mas à medida que eu Sim, fui conhecendo, tive acesso a algumas histórias, você vê que como eles se desenvolveram. É, eles, eles conquistaram o seu espaço nesses Autobots. Teve um período da G1 nos quadrinhos que o Grimlock se tornou líder quando o Optimus foi desativado, né, durante algum ele também tempo. se tornou líder, então? Ele foi líder durante algum tempo, mas não era um Sim, líder querido, ele tomou pela força bruta, né? Então, ali você você pôde ver melhor esses personagens. E isso depois foi sendo prolongado para a IDW. Você tem, inclusive eu tem lá no site, escrevi algumas matérias sobre algumas edições especiais dos Dinobots da IDW. E você vê vários aspectos deles. O Grimlock perdeu a liderança, ele não foi mais ocupado muito tempo. O Slag, o Slug, né? Depois de um tempo ele assumiu a liderança, teve a que liderança seria com os Dinobots, né? exato, a liderança dos Dinobots. A, a equipe, às vezes, ela foi exilada também. A origem deles é diferente, né? No quadrinho da Marvel é diferente do que é o desenho, né? Porque no quadrinho eles não surgiram na Terra. Eles eram guerreiros na Cybertron, só que quando a Arca caiu na Terra, na pré-história, a Arca se ativou e aí o Shockwave estava vindo, né? Os quadrinhos, o Shockwave, que é grande ameaça,
Ele vai atrás da Arca e a Arca ativa alguns Transformers, aí ele escaneia o que tem em volta, tem dinossauros. Aí ele assume a forma do dinossauro. Ah, É. rapaz, que legal. Então é Aí tipo um eles. retcon, né, nos quadrinhos. Exatamente. A gente, na verdade, não é nenhum retcon, porque como o quadrinho veio antes do desenho, Então é uma são nova, duas então é uma realidades diferentes. origem mesmo. Então, É. no Aí desenho eles foi lutam, um retcon no desenho, então, né? isso, ou multiverso, né, no termo da moda também, duas realidades alternativas. Aí eles lutam com Shockwave, só que são derrotados, ficam hibernando no poço de Fish durante milhões de anos, até serem ressuscitados nos dias atuais pelo Ratchet. Caramba. A história dos quadrinhos, quem quer conhecer de fato o desenvolvimento de personagem, deve procurar os quadrinhos. Existem alguns trabalhos, felizmente alguns fãs agora estão traduzindo as HQs da Marvel e disponibilizando para download, você consegue achar em alguns lugares. E, cara, eu recomendo muito para quem quer conhecer de fato os Transformers de uma forma bem completa, vá atrás dos quadrinhos, sabe? Aí você vai ver o potencial que eles não tiveram no desenho. Caramba, que bacana. Porque eu me lembro de uma história que eu até já contei, e eu gosto pra caramba, que seria. Eu não tô lembrado o nome, mas eu sei que foi o dia que os Vingadores versus Transformers. Que foi o dia que o Homem de Ferro criou uma armadura para todos os Vingadores, que é a armadura anti-Transformers, porque tem a Hulkbuster, né? E Isso. tem a, digamos, a Transformers Buster, que seria uma armadura capaz de ajudar a combater os Transformers, porque uma coisa diferente dos live action, gente, que nós devemos lembrar e entender, que não, eles não são tão fáceis de ser derrotados assim. Não são que nem no live action que a garra do Wolverine já cortaria todos, não. Eles realmente, o material deles é totalmente indestrutível e parece que ele é um tipo de um metal que o Magneto não pode controlar. Acredite se quiser, o corpo dos. Você acha assim, não, se eles virem para a Terra, o Magneto acaba com eles. Não. Eles têm um metal que Magneto não consegue controlar, porque nem todo metal Magneto controla. Então é uma coisa bacana. E quando os Autobots vieram para a Terra, a Shield ficou sabendo e acharam que essa invasão alienígena seria uma invasão hostil, né? E os Vingadores não sabiam quem que eram os Autobots, quem que eram os Decepticons. Para eles eram todos hostis. E teve uma cena do Homem de Ferro versus Optimus Prime, que foi legal pra caramba. E eu recomendo bastante essa HQ também. Exato. E a gente pode lembrar que como os quadrinhos da Transformers eram da Marvel, a gente teve encontros, né, do Homem-Aranha também, né? Exato. Tive alguns crossover bem legais. Ela é bem legal conhecer todo esse emaranhado que a Marvel fez ali no começo, né, nos anos 80, e englobou, né, Transformers, que começou, era para ser apenas uma minissérie de 5 edições para vender o brinquedo, mas fez tanto sucesso, né, que atravessou vários anos, né, quase 100 edições, teve edições no Reino Unido. Então a gente vê como os quadrinhos foram importantes, né, e até hoje vários personagens que você vê em brinquedos vieram dos quadrinhos, né, vieram das séries animadas. O quadrinho Sim, sim. forneceu muito material para o que vem parar nas nossas estantes. E é muito bacana. Esse universo é tão amplo e tão divertido que a gente se empolga muito, não só pelas linhas de coleções, a gente se empolga pela história que tem por trás. Exatamente. Bom, e o próximo que você falou, na sua opinião, que é um dos melhores, na sua opinião, é a série Cyberverse, que para mim também é uma das melhores, que são a participação dos Dinobots, principalmente o Grimlock nas duas primeiras temporadas, que ele é um cara muito inteligente na forma robô,
Gank se torna que é filósofo em alguns momentos, lidera em vários momentos, e na forma animal, que ele não gosta de usar muito a forma dino dele, porque ele perde o controle. Isso foi uma narrativa tão genial que eu não tenho o que falar. Eu apreciei, gostei pra caramba, principalmente a participação dos Ganobots na série, mas eu quero deixar com você. Então, Cyberverse, a gente inclusive já fez uma live aqui na playlist do Nerd do Vai Ver, a gente fez uma live sobre Cyberverse, né? Sim. Então, recapitulando um pouquinho, a série me surpreendeu, em geral, e foi muito positiva em vários aspectos, né? Primeiro, porque ela foi disponibilizada direto no YouTube, de graça para todo mundo, de forma oficial. Segundo, que os episódios eram bem dinâmicos, eram só 10 minutos de cada episódio, então isso deixou a série muito mais dinâmica. E esse aspecto que você falou, concordo plenamente, o Grimlock deram uma outra camada para ele. Ele, como eu sempre faço paralelo o Grimlock com o Hulk, né? Agora ele teve, né, o seu lado Bruce Banner, então ele tinha Sim. o seu lado racional e o seu lado irracional, né? Ele vinha em conflito desses dois. Então eu acho isso Sim. E para complementar, para fechar com chave de ouro, na última temporada, a gente teve os episódios que a gente viram os outros Dinobots, e você vê pela primeira vez o Grimlock, para eles era uma figura de respeito, né? Eles idolatravam o Grimlock. Eles eram de outro planeta, só que ele fez fez um vídeo, né, um pequeno vídeo dele. Eles se inspiraram e assumiram as formas baseado nele quando eles vêm para a Terra, né, para combater o que estava quase perdido. Crypticon, né? Que foi o Crypticon Isso, que eles combateram. Exatamente. Eles vêm, encontram o Grimlock, o respeitam, né? E eles têm que fazer um trabalho de equipe mesmo, eles têm que aprender a trabalhar em conjunto, né, em todos os sentidos, inclusive para formar um combiner, né, o vulcânico. Exato. Não, e Então, que foi a primeira vez eu acho que não a primeira vez em animação, mas eu acho que para mim foi a primeira vez que foi feito de forma bem feita, né? exatamente. Então, assim, eles tiveram que aprender a se unir em todos os sentidos. Eu acho que isso foi um desenvolvimento. Teve uma sacada genial de fazer a Sup, uma Fembot, e ela sendo a cientista do grupo. Achei uma ótima sacada, deu um novo frescor no personagem. Achei genial a ideia. Então, assim, foi uma série que valorizou. Sim. Ela valorizou os Dinobots. Não só colocaram eles como um alívio cômico ou cavalaria. Né? Realmente quiseram desenvolver os personagens, tornar eles queridos pelo público. Então, assim, todo o meu mérito, Cyberverse, sem dúvida, por isso e por muitos outros motivos, Cyberverse figura entre as minhas séries favoritas. Pena que os brinquedos não sentiram essa qualidade. Eu, Enger, Hasbro, paga nós. Hasbro, eu queria peguei muito todos, que né? vocês. Aí, Hasbro, eu queria muito que vocês fizessem uma coisa. Uma versão Studio Series de Cyberverse. Aí, ó. Já até pode me Apoiado. patrocinar aí. Eu voto. Eu compro na hora. Patrocina nós dois aqui, ó, Hasbro. Nós somos legais. Somos legais. Nós. Eu não quero! Bom, então já a gente falou dos Dinobots, que para mim essa animação que todo mundo precisa conhecer. O único erro que eu vejo, que nem a gente falou já várias vezes, a gente até fez uma live sobre isso, que o único erro que o Cyberverse teve, que no começo, a primeira temporada foi um pouco confusa, né? Porque a transição da primeira para a segunda temporada, porque na primeira era só o Bumblebee e a personagem que eu nem me lembro mais o nome. Windblade. Era isso, Windblade.
e estavam lá recuperando as memórias dele e tal. De repente, a segunda temporada já vai para a guerra na Terra, a guerra dos cibercronianos na Terra. Tipo, foi um avanço muito grande que ficou um pouco confuso para mim. Mas foi ok, porque foi bem legal, foi uma história bacana. A terceira temporada foi melhor ainda, porque tiveram. Foi totalmente Cybertron, que foi logo após a guerra, onde todo mundo já estava em paz. Tinha aventuras, tinha outros problemas, né? Outros conflitos. E o interessante, o mais interessante que eu quero ressaltar, é que vários robôs que eu acho que, para mim, deveriam fazer uma história assim, eles não se importavam se eram Decepticons ou Autobots, tinham uma amizade, tinha uma grande amizade entre si, que alguns até se tornaram Autobots e outros quiseram ser Decepticons por causa deles. Tipo, e todo mundo se reencontrava naquele bar para bater papo. Os únicos relutantes e chatos, que eram pessoas chatas, a gente pode falar pessoas que são seres, né? Era o Megatron, o Soundwave e o Shockwave. Eram os únicos chatos. Eu até eu escrevi uma resenha lá no site também, tem um artigo que eu falei sobre, falei bastante, né? E, João, você pegou o ponto principal que eu acho, a qualidade do roteiro. Você tem, além disso que você falou, né, que você tem essa área cinza, né, tanto Sim, bem, mal, e você tem essa abordagem dúbia, que eles se questionam. Tem episódios, por exemplo, que falam sobre preconceito por repugnos, né, que eram parece um planeta e você tinha os que estavam sim. transformados em animal, discriminavam os que estavam em robô e É vice-versa, né? verdade, aquele episódio foi bem legal. Sabe? E São aí coisas que do nada eles viram assim, pô, a gente também é a mesma coisa. então você vê, eu admiro isso, sabe? Quando o roteirista ele tem liberdade, ele tem criatividade de colocar um tema sério numa série que é chamada de infantil. Mas eu acho que a maturidade de um roteiro ela pode ser inserida, não é só violência, nem, né, Exato. não é isso, né, gore, violência. Você pode colocar temas adultos em séries mais infantis, e o adulto vai pescar. O adulto que está assistindo com a criança vai pegar aquele elemento, né? E eu acho isso muito rico uma série. Então ela consegue fascinar todas as idades. Então Cyberverse é, né, de novo, eu bato palmas, né, para a equipe que fez. Está disponível no YouTube de graça, dublado, oficial, você pode assistir hoje, né? Então vale muito a pena, cara. E tem muitos também, muitos personagens, muitos easter eggs, né, fanservice, vários personagens aparecem, que nem tinham aparecido em séries animadas, não, eles aparecem lá, fazem uma participação. É assim, eu vou dizer assim, assistam Cyberverse, é isso. Assista, que é uma animação que vocês vão gostar. E se se sentirem confusos com as duas primeiras temporadas, a terceira é a melhor de todas. A terceira é o ouro. Porque o mais interessante eu sempre quis uma história que não envolvesse só guerra, só conflito, só isso, só aquilo. Não, que seria? Como que eles eram antes? Eles eram uma civilização tranquila, igual em Beast Wars, que antes eles também eram uma civilização pacífica, mesmo sendo Predacons e Max Mouse, eles conviviam juntos, só tem alguns desorgueiros, como que realmente era. E essa série mostrou que eles vivem uma civilização normal, tem teatro, bares, tem esportes, é uma Isso, civilização, só que a diferença é que ficou caótica com a guerra. exato, exatamente. E o mais interessante, que nem eu tinha falado, poxa, mas será que no meio de tanta guerra, só porque escolheu um lado, quer dizer que não vai ter um que é amigo deles?
não vai ter alguém do lago diferente que são amigos, mas escolheram o lago errado e continuam amigos? E aí respondeu. Isso eu achei perfeito. Sim, sim. E a série fecha, né? O encerramento da série, eu acho muito surpreendente. Ela vai totalmente contra o que a gente costuma ver nessas séries, né? E eu Uhum. falo que eu falo o seguinte, quem gosta do personagem Soundwave, quando vê essa série, vai gostar mais ainda dele, viu? O que eles fazem com ele, somente no final da temporada, parabéns É, para os roteiristas, viu? sim, e ele acaba. Bom, eu não vou mais colocar spoilers para ninguém, assistem para ver. Assista, E sim, ele tem um desfecho melhor ainda para um com certeza, Decepticon. com certeza, com certeza. E a série é curtinha, Isso, rapidinho, em poucos, né, 10 minutinhos cada episódio, rapidinho passa a primeira temporada, você vai gostar, com certeza. com certeza. Falou tudo. E agora tem esses Gynopods, que é somente um trio, né, em Transformers Animator, mas um trio que marcou a animação. Assim, infelizmente não teve tanta participação, igual podia ter, eu acho que devia ter sido melhor desenvolvidos, mas eu gostei deles também. Mas fala aí, o que, que você realmente achou deles? Então, Animated tem um lugar especial no meu coração, né, porque eu lembro que quando eu conheci o fandom brasileiro, né, foi ali em 2006 para Uhum. 2007, né, então, foi justamente quando foi a primeira Animated, foi a primeira série que eu tive essa experiência de ver sendo produzida, sendo anunciada, né, anunciou produtor, anunciou roteirista, artes conceituais. Eu vi a série nascer, né? E foi muito engraçado porque na época, quando a série estreou ali junto com o primeiro filme de cinema, né? Não passava no Brasil, então eu assistia no YouTube sem legenda, né? Tentando entender o que Meio confuso no começo. é. Na época não tinha rede social, só tinha o fórum para né, poder debater sobre ela. Então, assim, foi uma experiência de descoberta e ela é marcante por isso, né? Porque foi a primeira vez que eles voltaram, os Dinobots voltaram a uma animação desde a G1, quase um intervalo de quase É, 20 anos, né? Eles nossa, não olha apareciam, que né? coisa, Eles né? Eles ficaram tanto tempo longe, na geladeira. tanto tempo na geladeira que, poxa, foi aquele desanimador, mas ver eles de volta em uma animação de Transformers foi bacana. Se bem que tem outras animações, que são os animes, igual Hit de 2001, que poderia ter participação de alguns deles. Pois é, então assim, Poderia. Fizeram falta nessas séries. com certeza. Então, assim, foi muito marcante por isso também, né? Ver eles de novo na TV, né? É, e a estreia dele, eu lembro bem de assistir o episódio, né? na- Dessa forma que eu falei, né? No YouTube e tal, sem legenda. Mas eu lembro, foi Uhum. muito legal ver eles. A origem deles foi mudada, né? Foi até uma homenagem a Jurassic Park na época. Fizeram, Pois é, né? Eles fizeram fizeram como menção, né? bonecos, fizeram bonecos animatrônicos do parque. Por causa da Uhum. USPAR, eles é, é, ganharam vida, né? E aí, com o passar dos poucos episódios que eles tiveram, é, eles foram para uma ilha também, como foi na G1, né? A ilha está sempre presente na história dos aeroportos. Aí eles Sim. foram para uma ilha, aí viraram meio que lacaios da Black Arachne, que estavam manipulando eles, né? Eles eram arredios, né? Nas últimas temporadas eles recusaram a lutar com Optimus contra o Megatron, né? Ali no final da série, né? Sim. E eram meio misteriosos, né? Porque o único que falava era o Grimlock, né? Então os outros dois eram, né, mudos.
Era meio que Teve coadjuvante e o Grimlock era mais ou menos o principal, né? isso, né? Então, e eles levaram mesmo aquele conceito de serem renegados ao pé da letra, né? Eles ficaram isolados, né, dos demais, mas mesmo apesar disso, eu gostei deles e gerou, assim, falar dos brinquedos animated, falar de quase de magia, né? Porque você pegar, olha esse traço cartunesco, né? Eles conseguiram pegar esse traço bem caricato, transformar em brinquedos incríveis, fiéis ao que a gente vê na tela, né? Os brinquedos animated são sensacionais, né? Eu tive o prazer de ter os três também. Posso dizer assim que são entre os melhores também. Eu acho que por tudo isso, Animated, pela série em si, também é outra que eu recomendo fortemente. Né? Sofreu uma grande injustiça, foi cancelada antes do tempo, né? E tantas ideias para ser desenvolvidas na série. Pena que a Hasbro não botou fé, cancelou, mas é uma que vale muito a Uhum. pena se encontrar para assistir, assista. Animated também é considerada uma das melhores séries de Transformers. Não, sim, e também tem outra série que também retrata um pouco sobre Cybertron e a Terra, né? E uma coisa curiosa, eu acho que não é nem spoiler falar isso, sobre a humana, né? A filha do doutor lá do, que eu nem me lembro mais o nome dele. Os Zack Sandak, Isso, o nome, por aí esse nome, né? Sundak, Mas, cara, o que eu achei interessante é que ela também é uma cybertroniana. sim, sim. É uma cybertroniana que, por isso, é o que fez mais sentido a chave ter ficado com ela, que aquela chave é Allspark ou não? Ela era um fragmento do Allspark. Fragmento, isso, É, exato. E muito bacana, foi culpa dela que eles se transformaram em robôs, né? Ela exato, ativou eles porque o animatrônico havia quebrado e ela queria consertar, mas acabou tornando robôs. Mesma coisa que ela fez com o Soundwave, né? Que sim, Megatron queria arrumar um jeito de ter alguns Transformers, né? Aqui na Terra, o que fez? O que aconteceu? Ela, ela sem querer acabou criando o Soundwave também. sim, sim. A Sari é um dos personagens humanos mais interessantes, né, da, da série, né, que eram poucos, mas eu achava bem legal tudo isso que você falou, porque ela tinha o espírito de criança, né? Eu tenho uma chave mágica aqui, claro, vou usar ela, vou criar tudo que eu quero, né, na minha cabeça. Né? Então, e ela teve um arco de crescimento, né? Ela amadureceu, né, dentro da série, né? Uhum. Achei muito legal o jeito que o pai, né, meio que escondia ela, porque ele sabia que a natureza dela era diferente, né? Então ele tentava proteger ela, né? Até o momento que ela se revelou e também foi muito legal Foi anime, muito bom. anime tá no coração e não ter sido finalizada é uma ferida que nunca vai fechar. É verdade. E a Hasbro tá perdendo tempo em transformar essa personagem em live action. Já fizeram uma Pretender humana, né, que foi muito mal utilizada. Na minha opinião, aquela Pretender foi muito mal feita. Embora a Cris seja bonitona, tá? Mas, sinceramente, eu acho que ela é uma Pretender que poderia ter sido bem adaptada em um filme. Tem basta um bom roteiro que show, com certeza. E é uma pretender que faz também alusão ao Superman, né? Que é um alienígena que vem, um alienígena que vem para a Terra e vive como um humano normal, mas depois descobre que tem habilidades especiais. Sim, sim, total. E agora tem o quinto, né? Ou é quarto? Quinto, né? Isso. Aqui que a versão é Power of the Primes, que você falou dos Gynobots. Eu queria a sua opinião, porque eu não assisti
Power of the Primes, só sei pela coleção. Mas eu gostaria de saber de você. O que você acha? Então, Power of the Primes, eu acho que ela foi importante. A série, ela foi uma série feita, a primeira série feita diretamente para a internet. Ela foi foi exibida no canal, parceria com o canal Machinima, então, o canal ele já acabou, mas ele foi muito conhecido por trazer um conteúdo bem produzido na internet, de cultura pop, né, de várias, tinha séries, tinha uma série de Mortal Kombat, live action também, várias produções, era uma produtora muito conceituada. Então, a Hasbro fez uma parceria com a Machinima, e uma série que, na época, eu me lembro, que a pretensão dos roteiristas era fazer a Game of Thrones de Transformers, né? Seria uma série adulta, mais adulta, que focaria Algo no seria muito roteiro. interessante a premissa, né? De ser uma série Seria uma adulta. série mais adulta, né? Que falaria sobre questões filosóficas, questões mais maduras dos Transformers, seria mais trágica também, seria morte, né? Só que a série, assim, não cumpriu porque era tudo que ela almejava, né? Porque era uma Sim. série muito lenta, muito arrastada, a animação era lenta também, não era uma qualidade muito boa a animação, e ela não atingiu totalmente o seu propósito, mas ela serviu de vitrine, né, foi uma trilogia, né? A trilogia foi Combine Wars, Titans Return e Power of the Primes. Foi a terceira parte, na verdade. O Power of the Primes é poder dos Primes, né? Que seria Isso, tipo disputa pelos poderes dos Primes, né? isso. Exatamente. Foi a terceira temporada, né, dessa trilogia. Todas tiveram linha de brinquedos. Ela falava sobre os artefatos, né, lendários, né, o Enigma da Combinação, o Beacon Blaster e a Matriz de Liderança, e o Megatron nos queria unir para, né, formar a arma definitiva de destruição, né? Ah, sim. Ressuscitar Para a decisão né, entre os Autobots, a guerra, né? né? A Isso, decisão crucial da guerra, né? e ela queria ressuscitar a Solus Prime, né, a paixão dele. Então tem várias tragédias, né? Tinha romance, tinha e você vê o Megatron se aliando a uma equipe, né, ao Windblade, ao Perceptor, para ir atrás desses artefatos, né? E várias mortes, né? Foi um massacre, os Combiners foram destruídos, os Titãs se levantaram, né? Depois de milênios, né? Durante as 3 temporadas, né? Uhum. Foi uma grande saga, né? Uma saga trágica, né? Caramba. A proposta é interessante, a execução, né? Foi tanto. A execução ficou mais ou menos, né? Mas o interessante, para mim, eu achei interessante dos Dinobots, apesar que a participação deles acho que foi uns 2 episódios, né? Pouca coisa, assim, da equipe. Uhum. Foi a primeira vez que a equipe completa foi lançada em brinquedo desde a G1. Os 5 integrantes, eles não eram lançados em Animated, foram só 3, né? Então, Que Animega foi só os 3, né? Então isso. quer dizer que o retorno dos Dinobots originais mesmo, vem em Power of the Primes. Isso. A equipe completa, inclusive com essa que está no meio, né, aqui embaixo, que é a Slash, né? Foi criado um novo personagem feminina, né? Uma Fembot. Oh, que cara, Estreia, que legal. Né? Só que ela não apareceu na série, eles foram só os 5 clássicos que apareceram na série, né? Tivemos o Vulcanicus, né? O Combiner Dinobot, eu já falei sobre isso, era algo que estava só na imaginação dos fãs antigamente. Porque muitos esperavam, né? Muitos combiners existiam de muitas equipes
Que nem os Isso. Pregacons tinha o Prega King. Os Terrorcons tinha o Combiner deles. Os Isso. Concruticons tinha o Devastator. E todo mundo Exato. sonhava em ver por que não tinha um Combiner entre os Dinobots, né? Isso. Então foi a primeira vez que a Hasbro pegou esse conceito de forma oficial, né? Fez um brinquedo, né? A única iniciativa antes era na linha Lergon, mas eram só dois, né? Era só o Sup e o Grimlock. Fez um pequeno Combiner. Eu já fiz lá no site do canal também, eu já fiz a visão dele. Mas a primeira vez, o Combiner completo foi apresentado na série Power of the Primes, que é o Volcânicos, né? E agora ele está incorporado oficialmente, né, à franquia. Tivemos ele em Cyberverse, agora na linha Legacy, né? Eu estou fazendo vídeos, né, para formar o pequeno Volcânico. Então foi marcante por isso, né? Eles retornaram, a equipe voltou nos brinquedos e tivemos a apresentação do Combine. Mesmo Sim. que a série não alcançou todo o seu potencial, eu acho que foi marcante por isso, né? Infelizmente, ela não foi exibida no Brasil. A gente houve até um esforço do pessoal da Nova Cybertron para É uma legendar. pena, né? É uma pena. Podia ter legendado, pelo menos. É, Bom, eu sou meio lesado. Eu não ia ver legendado porque eu não consigo. o Marlos, né, da Nova Cybertron, que faz Sim. legendando os episódios The Basics, né? Na época ele fez a legendagem dos episódios, então pelas internets aí para fora, se você pesquisar, você consegue achar. Mas vale, eu acho que é válido assistir para ver essa história um pouco mais madura, né? Inclusive, os showrunners dessa série foram os responsáveis pela série, pela trilogia da Netflix. Né? Caramba! Exato. Então, digamos que um pouco da Netflix nós vimos um pouco de Power of the Prime se escava na série, né? Que era a ambientação, o teor mais adulto, né? Isso. A série, a trilogia da Netflix existe por causa de Power of the Prime. Pô, que legal, cara. E eu Começou, não bem legal. sabia. Eu não sabia de uma coisa. Que o Combiner Wars é a Guerra dos Combiners. Ah, vá, é mesmo? Pois é. Nós falamos aqui nesse vídeo de hoje, falando sobre as 5 melhores versões dos Dinobots, né? Que, na nossa opinião, eu também concordo com o Adriano que ele é o maior entendedor de Dinobots, na minha opinião. E eu sou só um concordo fã. com ele. E eu concordo com ele que esses são os melhores adaptações Dinobots. E, com certeza, eu adorei. E, Adriano, você que é sempre bem-vindo a falar comigo sempre sobre os Dinobots. Mas agora eu quero conversar com você para a gente falar sobre as piores versões, na nossa opinião. Que não é só na sua, é na minha também. Vamos começar com o primeiro, que é a versão de Reed de 2015. O que você achou dessa versão? Então, João, o problema do Grimlock nessa série é a série em si, né? Porque a série, no início, a gente pensava que seria uma continuação de Transformers Prime, pelos visuais, né? E logo depois, né? Só que a série não herdou nada da série da Transformers Prime, né? Que é uma das também mais uma das favoritas dos fãs, né? Considerada uma das melhores séries. Só que infelizmente ela não trouxe nada, né? Você tinha episódios de 20, 25 minutos, que você tinha a historinha dos humanos tendo em confusões lá naquele depósito de ferro velho onde a série se passava, e você tinha 2 minutos, 3 minutos de ação no final do episódio. A grande plot da série era capturar
Decepticons fujões no melhor estilo Pokémon, né? Nossa, o que tornou muito sofrível demais, principalmente a aparência dos Decepticons, né? Que eram meio uma mistura de robô com animal, com veículo. Então, assim, eu realmente confesso, né? Eu não assisti a série até o final, e ela realmente não me empolgou. Eu vi assim, eu tenho até o brinquedo do Loki aqui, mas foi muito aquela coisa, né? Eu levei mais pelo brinquedo do que a série, porque era uma série humorística na grande maioria do tempo, né? Então não houve um grande desenvolvimento dos personagens. O Loki também não teve grande. Ele era da equipe principal, mas não teve grande desenvolvimento. Então, assim, é uma série meio esquecível, né? Eu, de fato, não me lembro. Assim, até para os mais novos, eu não achei quem gostasse, de fato, dessa série, né? É uma série que tinha que acabar logo para vir outra coisa. E, felizmente, né? Até Cyberverse, isso é legal, que ela pegou tudo, tudo de errado e consertou. Né? Estava errado em Reed, Cyberverse veio e consertou e Sim, ficou, foi uma evolução assim, gigantesca. uma evolução gigante mesmo, né? Foi Então, muito assim, legal. não há muito mesmo o que falar sobre Reed, assim. Se deixar passar, ela não vai fazer Não falta. agradou, não desceu. Porque assim, sabe qual foi o grande problema de Robots in Disguise? Ela é a continuação oficial de Transformers Prime, né? Ela é a continuação oficial. Então nós tínhamos uma pegada diferente, mais adulta em Transformers Prime. Um designer totalmente diferente. E assim, por mais que a proposta tenha sido bacana e ter um retorno com novas histórias, mas por que principalmente mudaram a animação, já que era para ser continuação oficial, pelo menos podiam manter a animação a mesma, né? O gráfico da animação podia se manter igual, o Optimus igual, e aqui, pô, eu acho que a maior decepção foi que siga uma continuação oficial. Poderia ter sido qualquer série, mas não precisava falar que era continuação oficial. Porque eu acho que isso estragou tudo. Além de infantilizar o Bumblebee, uma pegada diferente, porque Bumblebee já era um personagem que estava infantilizado por causa da sua versão dos filmes, né? Que eles queriam imitar as versões do filme. Aí passou ele de forma mais boba, veio esse Grimlock do nada, que meio que, ao invés de agregar na série, trouxe momentos pastelões, que era na hora que eles irem atrás dos Decepticons, de repente do nada ele está se fantasiando de um Kingast de forma totalmente boba, ou ele tá com uma lona gigante, e foi muito esquisito. E porque o pior foi isso, que além de ser uma continuação oficial e eles ignorarem totalmente Transformers Prime, em Transformers Prime os humanos já sabiam da existência dos Autobots e dos Decepticons. Não precisava de tudo aquele disfarce, de nada disso. Exatamente. Infelizmente desagradou, e muito. Sim, E de fato. sem falar, o Adriano, ele também formou um combiner com Bumblebee, Nightbird, Nightbird não, né? Aquela carro de policial. A Não me lembro qual. Strong Arm. Acho que é ela, né? Strong Isso. Arm. Ele, o Grimlock, Bumblebee, Longar e o Sideswipe, né? Que era o vermelhinho. Os quatro formavam um combiner. Eu nem cheguei nessa parte. Foi na terceira temporada. Eu não vi a terceira temporada, mas eu vi trechos do combiner deles contra Bruticus e tal. Tipo, ok, mas não recomendo. Uma boa, se você quer assistir de coração aberto, vai. Mas tá aí a nossa recomendação, né? Ou desrecomendação. Isso. Isso é verdade.
Agora, vamos falar que eu acho que é a pior adaptação de Dinobots, na minha humilde opinião, que é o quarto filme dos Transformers, Age of Extinction. Na sua opinião, você considera como a pior adaptação dos Dinobots? Pois é, João, o quarto filme, ele é problemático, né? Porque, a começar, eu me lembro bem de quando eu assisti no cinema, o grande Uhum, problema de início é que foi vendido uma coisa totalmente errada, né? Porque você via exato. material de divulgação, o Greenlock, os Dinobots em destaque, né? Todo o material. Acho Só que que, mostrou os 20 minutos do filme em um trailer só, né? exatamente, você vê nos trailers de divulgação, só que quando chegou no filme, até tem uma cena inicial na pré-história, que é aquela nave jogando aquele material, esqueci o nome agora, que transforma em metal, né? Transformava tudo em metal. Eu pensava que aquilo seria uma introdução a ele, só que não, foi descartado. Aí você corta os últimos 30 minutos do filme, um filme extenso, e um filme longo, ia para todo lugar, vai para a China, vai para não sei aonde. Já Então, assim, começou a confusão lá desde o começo, né? é, quando chegou, né, faltando meia hora, eu confesso, na época eu estava cansado, né, o filme não acabava, e não tinha uma resolução. Aí, quando chega nos 30 minutos finais, ou menos, não lembro agora, esses personagens, eles são literalmente jogados, né? Eles estão lá na nave do Lockdown, né? Não tem apresentação Com nenhuma. caça-prêmios, né? Não sabe se eram realmente cibercronianos, não É, sabe o que que era, se eram cavaleiros, que falou assim, pô, o Optimus apresentando guerreiros lendários, cavaleiros lendários sendo trazidos para ajudar a gente. Pô, se eles eram cavaleiros, eles tinham que ser seres super inteligentes, mas não, eram simplesmente animais irracionais. exato. E você fala, guerreiros lendários. Quais são as lendas? Histórias que esses personagens soube? Não viu nada disso. Eles simplesmente foram jogados na Terra, viraram dinossauros, tem dinossauros, né? Criaturas que se pareciam com dinossauros, fizeram o estrago lá na cena final de batalha, só, né? Então, assim, são personagens, como a gente falou aqui durante todo o vídeo, né? Que já Sim. tem uma história, né? Já tem uma mitologia, já são conhecidos durante, né, toda a franquia desde 84, são simplesmente jogados numa filme sem nenhum desenvolvimento, né? Para cena de batalha. Então foi muito frustrante, né? Para mim, eu falo por mim, né, esperar tanto tempo para ver algo assim, né? Que não teve continuidade. Você só teve do filme uma piada, né? Teve uma piada do Greenlock cuspindo no carro, né? Ah, No sim, cachorro no quinto filme, né? Que eu é, já até ia e, falar e, que e, participação dele no quinto filme, né? Bom, aqui é é, a e foto do quarto filme, mas eu acho que vocês entendem. é, aí ele aparece com isso e tem lá uns filhotes de Dinobots, mini Dinobots Hum, que aparecem lá, né? Numa cena e também não aquelas tem ceninhas continuidade. meio bobinhas. É, então virou uma piada, né? Uma piada de custo do Greenlock. Não teve nenhuma participação no filme, certo? Então, é, é isso. Assim, Transforme, Dinobots no cinema se resume a isso. Né? A gente não tem. Assim, claro que aí tem outro lado, geraram brinquedos legais, né? Ah, Eles foram sim. bacanas, somente o Greenlock é um brinquedo muito bom, isso aí do meio. Grimlock, o Scorn, o Slog, que é o Brontossauro que não apareceu no filme, um brinquedo lindo. Já fiz revisão também de todos lá no canal também. E vão lá no É, canal do Adriano, ó, aqui no link da descrição, gente. todos que vocês estão vendo aqui, os que eu já falei, né? Todas as séries animadas eu já fiz revisão, né?
os brinquedos. Uhum. Então, assim, João, é decepcionante. A palavra, uma palavra que resumei, decepcionante. São personagens tão incríveis que não tiveram nenhum desenvolvimento e que eu espero que agora, com a introdução dos Maximals, né, no último filme mais recente, Despertar das Feras, espero que eles tenham uma segunda chance no cinema, possa Sim. ver eles com visual legal e pelo menos com um pouco de desenvolvimento e participação no filme. Eles merecem. Não, sim, claro, eles merecem uma regressão, na minha opinião. E o que eu vi no quinto filme? No quarto filme, eles chegaram sem mais, sem menos, sem nenhuma profundidade ou explicação, só falar que são guerreiros, foram jogados no meio da batalha apenas como animais, igual a confusão que Michael Bay andou fazendo em todos os filmes, né? Que foi aquela versão, aquela luta toda bagunçada, né? Que era retalho de veículos caindo no chão, não sei o que, aquela bagunça gigantesca, para mim só serviu para fazer bagunça ainda mais, porque a única cena que vimos eles transformados foi só aquela cena que o Optimus liberou eles e bem no Cachoeira, fundo, no finalzinho, né? Que foi bem no fundo lá, que eles voltaram para a forma robô depois da luta. Só que aí que tá. É, foram totalmente desperdiçados, personagens desperdiçados, na minha opinião. Era para ter um destaque bem grande, era para ter uma história, eu acho que um filme próprio, uma história com arco somente deles, né? Que seria uma criação dos Autobots para ajudar, sei lá, poderia ter sido algo bacana, infelizmente. Não foi no quinto filme. Por que eu achei pior no quinto filme? Grimlock nem foi visto apenas como um pet, um animal de estimação, um humano exatamente. gritando com ele, assim, ele pegou o carro, mastigando o carro, o humano chega para ele, que é esqueci o nome do humano mesmo, Cage. Cade, isso. Chega assim, Grimlock, só faltava falar assim, cachorro mal. Só faltava falar isso para ele. Que você, Pode spray cospe, água dentro. cospe. Mano, nossa, e aquilo lá para mim foi tão humilhante para o Grimlock, na minha opinião. E a última cena que a gente vê, infelizmente não vimos outros Dinobots, só vimos o Grimlock todo desgrambelhado caindo no chão durante a luta contra os Decepticons, né? Exatamente. E, infelizmente, para mim, foram os personagens mal aproveitados, desperdiçados na franquia. Mas aí fica a opinião de vocês. O que vocês acham dessa versão? Vocês gostaram ou odiaram? Deixem nos comentários. E, meu querido amigo, muito obrigado realmente por esse vídeo. Esse vídeo foi super bacana. Você deu uma aula aqui pra gente sobre os Dinobots. Eu adorei gravar esse vídeo com você, de verdade. Você é um amigão. Já falo para você que eu conheço você. E assim, eu conheço a Ilha dos Dinobots desde criança. E eu sempre quis saber quem era o homem por trás. E aí a gente se conheceu, fez uma amizade bacana. Você é um cara super gente boa. E eu quero agradecer por estar aqui nesse vídeo de hoje. Então, eu que agradeço, sou grato por todo o espaço que você e outros canais trazem para mim. Eu sempre falo, né, eu sou uma manteiga derretida por falar disso, mas tudo que eu faço, o conteúdo que eu faço, eu sempre falo que é uma retribuição, quero contribuir com algo, todo o carinho que eu recebo, de todos os fãs de Transformers que eu conheço, desde lá de 2005, quando eu tive contato na internet, nos fóruns, né? Vocês são os fãs de Transformers, uma grande família, minha família na internet, e tudo que eu faço eu tenho prazer eu sempre gosto de trazer o melhor do colecionismo, que é isso, a gente poder compartilhar, falar e compartilhar do que a gente gosta, do que a gente gosta, nos une, né? Então,
a gratidão é total. Eu fico muito feliz por fazer parte. É muito bacana essa troca de gerações, né? Você vê pessoas mais Com novas certeza. vendo, né? Você falou da infância, fazer parte da infância de uma pessoa. Eu posso É ter uma cara de velho de 70 anos. O pessoal fala que eu tenho cara de velho de 70 anos. Posso ter cara de velho, né? mas eu sou novo ainda. Sim. Então, assim, fazer parte, né, da infância de uma pessoa é uma responsabilidade, né, muito grande para quem faz conteúdo, né, e eu fico muito feliz por isso, muito grato. Né, e eu, né, participar dessas lives, dos vídeos e lives, é sempre um prazer para mim. Sempre, se eu puder contribuir com algo, a ilha está de portas abertas. É só chamar, né, todos os contatos, nas redes sociais, a ilha, né, está no site, está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, tem o Twitter também. Quem quiser conversar sobre Transformers e outros assuntos de cultura pop, gostar de Dinobots, quiser conversar, quiser chamar para a live, vai ser um prazer imenso. Né? Então, a minha palavra principal é muito obrigado a todo mundo, né, que visita a Ilha dos Dinobots. E é isso aí, gente. Lembrando que o site e o link do canal do Adriano está aqui no link da descrição do vídeo. Vão lá, correm lá e vão lá dar um apoio para nosso querido amigo. Adriano, então vamos ficando por aqui. Esse aqui é a nossa opinião sobre os Dinobots. Deixe nos comentários a opinião de vocês, que a gente gosta muito de saber. E claro que a gente está aqui no chat, ó, conversando com vocês. Olha, vocês não estão sozinhos no chat, nós estamos aqui, ó, digitando, conversando, só vocês que não viram ainda. Então é isso aí, Adriano. Vamos ficar por aqui. Você é muito bem-vindo para outras participações aqui no canal, beleza? Então, galerinha, tamo indo aí. Forte abraço, valeu, fui. Obrigado, um abraço.